Boa tarde a todos. Declaro aberto os trabalhos da Conferência Aspectos Internacionais da Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro. Agradeço a presença de todos, especialmente a presença do excelentíssimo senhor Bruno Winkler, Procurador-Geral do Estado Adjunto, representando o governo do Estado do Rio Grande do Sul. Desembargador Fernando Paulo Afonso Brum Vaz, em nome de quem eu cumprimento todas as autoridades que compõem a mesa. Perseguir os desafios de uma formação sistêmica, integral e sem fronteiras tem se transformado em um dos objetivos mais relevantes da escola, como bem demonstra sua grade de programação. Novas e complexas relações se estabelecem entre pessoas e instituições, demandando da ciência jurídica um novo e atento olhar sobre as mesmas. Essas relações, com o rápido e dinâmico desenvolvimento da tecnologia da informação, têm ultrapassado os limites territoriais dos países, exigindo, assim, a internacionalização das relações jurídicas. Atenta a essas demandas, a Emages vem proporcionando momentos de profunda reflexão e intercâmbio de conhecimentos relativos ao direito no contexto de diversos países. Neste ano, especialmente, fomos brindados com a presença de palestrantes como Ralph Poscher, Rui Cunha Martins, Raul Servini, Emílio Santoro e hoje, especialmente, temos o professor doutor Andrea Castaldo, que nos apresentará o tema Aspectos Internacionais da Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro. É mais uma valiosa oportunidade para o entendimento de como o direito, nesse caso penal, se operacionaliza em outros países, identificando compatibilidades e diferenças em relação à nossa praxis, buscando aperfeiçoá-la. Além disso, abre-se um caminho que nossa escola está de forma muito competente seguindo, no sentido do estabelecimento de acordos de cooperações internacional com instituições de excelência, visando ao desenvolvimento e aperfeiçoamento dos magistrados federais da 4ª Região e a consequente busca pela melhor prestação jurisdicional. Agora, sem delongas, passo a palavra ao desembargador federal Paulo Afonso Brum Vaz, coordenador científico da conferência. Muito boa tarde a todos, meus cumprimentos aos colegas desembargadores federais, juízes federais, servidores da casa, demais convidados, em especial o desembargador Tadá Quiroz, presidente desse tribunal, desembargador Otávio Pamplona, conselheiro da Escola da Magistratura. Quero fazer uma saudação muito especial ao doutor André Calegari, que é digamos assim, o responsável pela presença hoje do nosso palestrante, Andrea Castaldo, vindo da Itália, a quem gostaria de, em nome do tribunal e também em nome da Unicinos, a universidade a que nós pertencemos e que está atuando como parceira neste evento, receba o nosso sincero agradecimento. Veio da Itália, é uma longa viagem, está trabalhando desde ontem, já proferiu uma palestra na Unicinos, e sobretudo, nós gostaríamos de lhe agradecer a recepção que tivemos em Salerno, na nossa estada lá em junho desse ano, fazendo um intercâmbio. Fomos muito bem recebidos, maravilhosamente recebidos, com belas aulas. Tivemos a oportunidade de conhecer os grandes professores daquela universidade, e isso foi muito importante, essa integração que nós queremos continuar. O tribunal está muito honrado também com a sua presença nessa casa. Os nossos juízes estão com uma expectativa muito positiva. O número de presentes
revela que o evento é um sucesso. Me surpreende até porque o assunto é um pouco restrito, limitado, nem todos atuam na área penal, e mais ainda, nem todo mundo trabalha com direito penal econômico. O doutor Calegari tem sido incansável nas tratativas, e todas as nossas parcerias sempre dão muito certo, eu tenho dito isso também, ele repete, e é sempre garantia de sucesso quando nós juntamos a força da academia e do Poder Judiciário. As coisas caminham muito bem. E nós estamos hoje, então, mais uma vez mostrando que é possível essa interação, muito mais do que possível, ela é fundamentalmente necessária. A doutora Carla Veríssimo, Procuradora Regional da República, minha saudação. Esse assunto ela é escolhida a dedo para falar, porque tem uma participação muito importante como pesquisadora na área dos crimes de lavagem de dinheiro e, em geral, na área dos crimes econômicos. Uma contribuição relevantíssima, com obras publicadas, e nos orgulha a todos, porque nós estamos todos trabalhando com o mesmo objetivo. Eu não considero que estejamos em polos opostos. Eu gostaria também de fazer uma saudação especial ao nosso assistente visitante, o professor Damásio, evangelista de Jesus, que nos dá a honra de estar aqui na frente com a sua neta, o Ricardo também. O Ricardo é amigo da casa, está sempre aqui fazendo sustentação oral, e até eu sei que ele tem... Até ganhou algumas já aqui, né? Mas isso em outra época, né? Depois da nossa saída já não, isso não deve mais acontecer. Já é passado, né, desembargador Sadak? Hoje ninguém mais ganha nada aqui. Na matéria penal, a doutora Carla está sorridente, né? Está feliz com isso. Brincadeira à parte, eu vou retornar a palavra talvez tenha esquecido de algum agradecimento, falar de todos os servidores. Eu quero fazer uma homenagem especial aqui para o meu colega que escreveu Direito Penal Econômico, doutor Ranier, que ficou muito feliz quando nosso livro foi multicitado lá no julgamento do Mensalão, e ele realmente é meu assessor e meu conselheiro, né? Nós discutimos muito e é uma companhia muito agradável. Ele está por aí também assistindo, é interessado na matéria, estudioso, sobretudo. Eu retorno a palavra, então, ao eminente presidente para a leitura do currículo do nosso palestrante. Anuncio, então, agora a conferência Aspectos Internacionais da Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, a ser proferida pelo excelentíssimo professor Dr. Andrea Castaldo, cujo currículo procedo à leitura. Ele é professor da Faculdade de Direito da Universidade de Salerno, membro do Conselho de Administração de Especialização, Escola de Profissionais Legais de Faculdade de Direito, Universidade de Salerno, e também é advogado. Então, sem delongas, passo a palavra ao excelentíssimo conferencista. Boa tarde, muito obrigado. O meu mais sincero agradecimento pela invitação ao Tribunal Regional Federal. É verdadeiramente para mim uma honra poder ser aqui, estar aqui, avante frente a um auditório assim auditório tão qualificado. E é uma ocasião para mim, outra vez visitar para mim estar outra vez num país assim importante, tão importante, e uma ocasião de satisfação poder ser junto estar com colegas e amigos que outra vez. Que vieram da outra vez. O meu agradecimento, então, pelo convite ao Tribunal Regional Federal, aos senhores desembargadores federais, presidente, os outros desembargadores, um agradecimento especial
ao Dr. Paulo Afonso, que conheci em Salerno durante um intercâmbio e que se fortalecerá, e o Dr. André Calegari. É um prazer prosseguir com os contatos e o relacionamento internacional entre as faculdades. E foi um prazer também para mim, nesta ocasião, vir e encontrar novamente o professor Damásio, evangelista de Jesus. Se me é permitido falar assim, tenho uma amizade profunda com ele e quero dizer que o professor Damásio recebeu há alguns anos atrás o título de doutor honoris causa na Faculdade de Direito de Salerno, prestigiando e homenageando a sua carreira de prestígio acadêmica em nível internacional, e foi a única ocasião de um título de doutor honoris causa na história da Faculdade de Direito. E em outras ocasiões foram recusados pela academia e pela reitoria de Salerno. Então, eu vou... Também tenho amizade com o colega e amigo Ricardo Meyer, que está aqui à frente, que também conheço há muitos anos. Eu agora falarei em italiano, em seguida uma discussão sobre o tema, sobre falar portunhol, como poderia falar, e tomamos a decisão, terá uma tradução oficial, e por isso eu vou falar italiano, que me permite aprofundar mais o conteúdo e aprofundar minhas reflexões. O que quero, então, dizer sobre o tema da lavagem de dinheiro? É um tema, antes de mais nada, muito atual, é um tema a nível internacional muito conhecido, é um tema que ocupa a agenda dos governos internacionais. Eu gostaria de começar essas minhas reflexões falando da forma de contrastar, de lutar contra a lavagem, porque é uma modalidade comum em todo o mundo, e então lutar contra a legislação para combater é similar em todos os países, na Europa, no Brasil e na América Latina, e então também na Itália. A luta contra a lavagem, ela tem dois momentos, um momento de prevenção e um momento de repressão. Atualmente, o momento de prevenção é aquele que ocupa um lugar mais importante, é aquele que é mais discutido por nós, penalistas, e pelos juristas. A prevenção é fundamentalmente, são regras para limitar o uso do dinheiro e obrigações de colaboração ativa. Essas obrigações de colaboração ativa, sempre muito sinteticamente falando, para permitir depois uma discussão mais profunda, são 3 linhas guia, 3 regras. Uma adequada verificação dos clientes, que responde ao princípio Know Your Customer, e tente aproximar. E o segundo momento, que é registrar os dados em um arquivo. E o terceiro momento, que é aquele de uma assinalação da operação suspeita a uma autoridade central, que tem a tarefa de investigar e verificar se existe suspeita ou não de crime de reciclagem, de lavagem. Então, eu gostaria imediatamente de fazer 2 notas críticas para a nossa reflexão comum.
Porque existe uma legislação de combate preventiva específica, tão aprofundada, tão burocraticamente forte, somente sobre a reciclagem, sobre a lavagem. E a lavagem não é o crime mais grave. O delito de homicídio ou contra a pessoa são mais graves e são punidos de maneira mais grave. E a criminalidade organizada, que punida igualmente e mais gravemente, não recebe uma atenção tão específica pelos legisladores internacionais e pelos legisladores nacionais. É o momento de nos perguntarmos por que se existe uma razão específica. Por que não existe, eu digo sempre, o motivo que falo nas dezenas de conferências sobre lavagem que faço em todos os lugares, mas por que não existe uma obrigação de notificar uma operação suspeita se eu vejo alguém que está tentando matar uma outra pessoa, ou roubar, ou vender drogas? Porque existe somente no âmbito da reciclagem, da lavagem. Um outro ponto crítico sobre o qual é necessário prestar atenção, toda a legislação de combate à lavagem está unida com o financiamento, a prevenção do financiamento do terrorismo. Isso já ontem nós dissemos na Unicinos. Mas por que estão unidos os dois fenômenos de reciclagem e financiamento do terrorismo? Então, existem obrigações de colaboração e de notificação de uma suspeita de reciclagem e de financiamento do terrorismo se os dois fenômenos são totalmente diferentes. Por quê? Porque é fácil a resposta. Eu assinalo, notifico uma operação de reciclagem porque suspeito que exista um dinheiro sujo, uma riqueza que nasce de origem ilícita, criminosa, e se transforma em uma riqueza lícita. Então, a origem do dinheiro sujo, a finalidade deste procedimento de lavagem é limpar o dinheiro. Então, suspeito de uma operação de limpeza do dinheiro, de lavagem do dinheiro, de financiamento do terrorismo, ali acontece exatamente o contrário. Se parte de um dinheiro limpo, que é investido em uma atividade suja, o financiamento do terrorismo. Nós dedicamos, então, parando no aspecto da prevenção, dedicamos muita energia, todos nós, vocês, como juízes, na caracterização, na luta contra o fenômeno. Nós temos hoje um número sempre maior na Itália e na Europa de notificações de operações suspeitas. Então, eu, com a minha equipe, desenvolvi uma pesquisa empírica, porque acho que a reflexão, o resultado empírico é o único que pode nos dar uma certeza em termos de eficiência da resposta sancionatória, ou seja, da prevenção da reciclagem. Na realidade, temos resultados muito curiosos que podem ser interessantes para o Brasil, pelo menos para evitar alguns erros que estão vendo já que eles acontecem na realidade na Itália. Em primeiro lugar, este número de notificações das operações suspeitas vem de setores profundamente diferentes de um ponto de vista quantitativo. Cerca de 90% das assinalações das operações suspeitas são dos bancos, provém dos bancos e das entidades financeiras. Algumas dos notários, muito poucas de outras categorias.
advogados, antiquários, agentes de casa de câmbio, casas de jogo e assim por diante. Para uma leitura maliciosa, pode-se dizer porque os outros não colaboram como os bancos, porque existe uma resistência ou até uma conivência, mas eu acho que a realidade seja muito mais simples do que essa. O empregado do banco conhece o cliente. Ele conhece o cliente, ele tem imediatamente um perfil econômico financeiro. Então, pode avaliar se a operação que está acontecendo é uma operação anormal, é uma operação excêntrica ou uma operação usual, normal. Estes dados faltam aos outros, faltam aos advogados, àqueles que fazem uma operação spot, pequena. O comprador, o agente de mediação imobiliária, que vê uma só vez aquele comprador da casa. Ele não sabe se o dinheiro para a aquisição da casa pode ser um dinheiro de fonte lavagem de dinheiro, de reciclagem, ou uma fonte limpa. Lhe falta um perfil para conhecer. Este é o primeiro dado, empiricamente falando. Está acontecendo algo muito perigoso na Itália e também em outros países. O que é? Já que existe a obrigação da colaboração ativa, existe o medo de, não denunciando, de estar envolvido em um procedimento penal ou administrativo por omissão de assinalação de notificação. Passa automaticamente toda a informação. Considera que muitas operações sejam suspeitas. Isso significa um número sempre mais alto, e chegamos a 60 mil, nós chegamos notificações de operações suspeitas, que são, na maior parte dos casos, operações não de lavagem, mas na maioria das vezes são operações de evasão fiscal. Isto leva, entre outras coisas, a problemas para a autoridade central, que investiga, para a entidade financeira, para a entidade que está encarregada de avaliar se existe ou não a reciclagem, a lavagem. Porque está entrando em colapso, não consegue manter um número tão alto, a processar, a investigar um número tão alto de notificações. Sempre olhando empiricamente para o resultado, nós então entendemos que a maioria das notificações que chegam à entidade central são transmitidas depois para o Ministério Público. Então, não tem um filtro real nesta entidade financeira. Não somente, mas já que chega uma quantidade enorme de dados, ela demora muito tempo, cerca de 8 ou 10 meses. Naqueles 8 ou 10 meses, se era uma operação de lavagem, já aconteceu. É impossível bloquear, é impossível aquela tarefa de prevenção que o legislador gostaria de que fosse desenvolvida. É um tema muito delicado. É um tema que, na minha posição crítica em relação à estrutura de prevenção, eu não quero ser equivocado, não significa que precisa dar um presente à lavagem de dinheiro, mas precisa mudar profundamente a estratégia de contraste, de combate. Eu devo dizer que em inúmeras ocasiões de confronto que tivemos com o Banco da Itália, com o Parlamento, com a Procura Antimáfia da Itália, Procuradoria Antimáfia, hoje esses organismos entenderam
que na realidade se criou um problema. Existe muita transmissão de dados. Até para quem transmite existe uma vantagem enorme. Tem quem denuncia, quem notifica uma operação suspeita. Tem a garantia do anonimato e tem a garantia de uma falta de responsabilidade de qualquer tipo, mesmo por responsabilidade civil. E é o único, e penso que seja o único caso em que existe uma situação de denúncia anônima sem nenhuma responsabilidade. E se o empregado do banco, ou o advogado, ou o obrigado a dar essa colaboração ativa quiser criar um problema, porque tem um inimigo à sua frente, pode fazer uma notificação. A operação pode ser bloqueada, pode ser parada, suspendida até por 5 dias da Itália. Imagine uma operação de transferência de dinheiro para a criação de um cluster ou de uma sociedade com danos grandes, sem que nunca ele saiba quem o fez, o que aconteceu, e sem que possa pedir danos morais, danos a alguém. Um outro tema que é notificado, que é importante, me parece anormal do ponto de vista das regras democráticas do Estado de Direito, é o poder da Unidade Central Financeira, o IFE. Essa inteligência, essa unidade de inteligência das finanças não tem nenhuma obrigação de motivar as suas decisões. Chegam milhares de dossiês e decide se arquivar e fechar ou se transmitir ao Ministério Público ou pedir um suplemento de investigação. E muitas vezes, falando e comparando, dialogando em reuniões públicas com a unidade de finanças, com os responsáveis por essa inteligência, eu perguntei se existissem critérios codificados. Na realidade, o funcionário, que é um funcionário do Banco Central da Itália, não tem e decide autonomamente, ainda uma vez sem nenhum tipo de responsabilidade. Eu acho que isso é um tema delicado, porque existe um poder ao qual não corresponde nenhuma responsabilidade e nenhuma obrigação de motivá-lo, de justificá-lo. E que fim fazem sob o perfil da prevenção estes dados que chegam primeiro à unidade de finanças e depois na mesa do Ministério Público, ou seja, do fiscal, da acusação? Na maioria dos casos, são arquivados. Na maioria dos casos, não chegam a um procedimento penal. E o número, estatisticamente, das condenações por lavagem é um número muito baixo. Na prática, como advogado, nós verificamos que na maioria dos casos, na realidade, o processo por reciclagem nascem por fontes bem diferentes de investigação. Interceptação telefônica, luta à criminalidade organizada, ao crime organizado, evasão fiscal. Ou seja, o Ministério Público parte de investigações desse tipo por evasão fiscal, máfia, outras coisas, e depois formula uma contestação, abre um procedimento penal, seguindo as pegadas do dinheiro, abre um procedimento penal por reciclagem. Significa estatisticamente que esta enorme e complexa máquina e custosa máquina burocrática da prevenção não produz resultado ótimo, não tem uma performance positiva se avaliada em termos de economia e em relação aos resultados que se põem. E qual é a crítica
se a crítica minha, como jurista, a crítica de outros colegas também da universidade, que esta prevenção, de fato, não funciona. Vamos ver, então, por outro lado, o que se diz. Então, se diz que a prevenção não funciona porque as obrigações de colaborar é ainda modesta. Precisa aumentar o número de pessoas obrigadas, daqueles que têm que notificar, dos destinatários dessas obrigações, e aumentar o tipo de obrigação. Assim, de forma que o Banco da Itália gradualmente introduz novas obrigações. Se chegou, e me parece uma estrutura, tudo isso me parece uma estrutura, se chegou a considerar, vocês podem até rir disso, chegou a considerar que é necessário suspeitar, o empregado do banco deve suspeitar, parece até uma piada, uma brincadeira, mas é assim, se o cliente carrega ou não notas de 500 euros. Então, o resultado prático seria, na realidade, na Itália, as notas grandes, como 500 euros, quase desapareceram. Ninguém mais quer trabalhar com notas grandes. E, sobretudo, é um motivo, e parece até cômico, considerar suspeitos se o dinheiro está muito usado, muito gasto, se a nota está gasta, e se até o cliente se informa com o empregado do banco antes de fazer a operação, quais são os riscos, quais são as possibilidades de cair em denúncias ou coisas do gênero. Então, é paradoxal, eu digo sempre que é melhor ser ignorantes. A ignorância é premiada dessa maneira, o ignorante que nada sabe e que faz uma operação sem perguntar nada. E os bancos estão se lamentando de tudo isso, porque trata-se de uma burocracia e de processos muito complicados e que custam muito dinheiro e muita energia. Mas, mais que isso, temos procedimentos penais abertos contra os bancos, porque o que acontece quando sucessivamente se descobre um delito, por exemplo, de evasão fiscal ou outros crimes econômicos, e se vê que não foi feita a notificação de operação suspeita, se processa o empregado do banco por não ter notificado. E muitas vezes tem processo em curso, se coloca nestes o conselho de administração do banco, todo o conselho. Assim não funciona, infelizmente. Porém, o que se diz, por outro lado, do outro lado da luta? Qual, por exemplo, o Ministério Público, o que eles querem? Eles dizem a razão pela qual não funciona a prevenção do crime de lavagem é porque o tipo, e passamos então ao segundo momento, a repressão do crime de reciclagem, porque não está bem escrito e porque a norma não incrimina todos os casos reais de reciclagem. Então, é um tema muito debatido, um tema muito contestado. Precisa punir ou não a autolavagem? A Procuradoria Antimáfia na Itália está pedindo para que sejam punidos também a autolavagem, ou seja, o caso de recicladores que é autor ou concorrente no crime inicial. Na Itália, não é punido. Atualmente, então, quem rouba ou quem vende drogas, que depois limpa o dinheiro, lava o dinheiro sujo, responde somente por venda de drogas ou de roubo e não por lavagem. Se diz, temos que punir nos casos em que ele seja o autor ou concorrente.
É um tema muito discutido. Existe um projeto de lei onde se está tentando introduzir a autolavagem. Eu não sou favorável à punição por autolavagem por razões que são, seja do gênero técnico-jurídico, seja de tipo sociológico-criminal. As razões de tipo técnico-jurídico existem porque a autolavagem é um caso de pós-feito não punível. E na teoria geral do delito, o pós-feito implicitamente está ligado ao fato que é uma consequência necessária do crime. Aproveito da riqueza é um resultado natural. O pós-feito não é punível. Podemos decidir mudar esta regra da teoria geral do delito e podemos punir o pós-feito. E é a minha segunda crítica contra a introdução da autolavagem, da punibilidade para a autolavagem. Eu acho que criminologicamente e sociologicamente nós temos que distinguir entre o autor do predicate crime e o autor da lavagem, porque são duas figuras, duas posições profundamente diversas. Quem lava e aquele que coloca a própria competência, aquele que dá a sua própria competência profissional a serviço de outro. Eu faço sempre um exemplo muito banal para explicar o que quero dizer, que depois se liga semanticamente ao termo lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro. Se eu tenho uma roupa suja, não lavo eu, porque não sou capaz, não vou limpá-lo direito, mas eu vou numa lavanderia e a lavanderia me oferece um serviço profissional que eu pago. E alguns dias depois eu retiro a minha roupa limpa. O mesmo ocorre, ou que deveria ocorrer na luta à lavagem. Se nós queremos punir realmente o reciclador, nós temos à frente uma figura profissional que faz isso como profissão, como tarefa própria. A sua tarefa, em base aos seus conhecimentos, é aquele de limpar, de lavar. No caso em que o reciclador e o próprio autor não têm necessidade de limpar. Vamos ter presente sempre que as penalidades, no caso de um concurso entre delito inicial e delito de reciclagem, traria resultados terríveis do ponto de vista do quantum de pena, porque nós teremos penas até 15, 20 anos, que são objetivamente mais altas do que delitos mais graves. Poderemos ter uma hipótese de reciclagem punido mais gravemente, punido de forma mais grave que um homicídio. E concluo com um aspecto que é o mais atual hoje na Europa e na Itália, que é a quarta regra de luta à reciclagem, à lavagem. Isso já é um fator curioso, porque é estranho hoje dizer que nós já tivemos três e é necessário uma quarta europeia para regulamentar o fenômeno da reciclagem. E quais são as linhas novas, o futuro da luta à reciclagem, já parcialmente introduzido na Itália? Uma resposta sancionatória severa, muito severa, no fronte do sequestro e de confiscar
Se hoje é obrigatório confiscar para qualquer tipo de lucro obtido pelo delito de lavagem, qualquer que seja a riqueza obtida com o delito. Confisca também obrigatoriamente por equivalente, ou seja, mesmo aquilo, não só aquilo que foi realizado, mas algo de conteúdo e valor econômico idêntico. Segundo, medidas de prevenção muito fortes, que prescindem, que eliminam a referência à comissão do delito de reciclagem, mas que podem intervir já somente se existe a suspeita. Uma preliminar contra os autores de um delito de reciclagem. Uma medida de administração judicial preventiva muito perigosa com aquele que é atacado, tocado, porque não cometeu o delito, uma investigação aberta e, ao mesmo tempo, é privado da administração de todo o seu patrimônio. E, por último, a responsabilidade jurídica da pessoa jurídica, da sociedade, da empresa. A reciclagem está entre os delitos. Ao lado da responsabilidade da pessoa física, existe também uma responsabilidade da pessoa jurídica. Então, ao lado e unindo ao procedimento penal aberto contra a pessoa física, se abre um procedimento paralelo contra a sociedade, contra a pessoa jurídica. E se impõem algumas obrigações muito penetrantes sobre compliance, ou seja, deve existir um código ético, deve existir um código de comportamento, um mapeamento dos riscos e uma organização de controle dentro de cada entidade autônoma, administrativamente e economicamente falando, que deve fazer um tipo de policial, tem que controlar e prevenir que se cometa o delito. Então, vocês podem ver que nós temos um sistema muito especial. É um sistema específico. E volto à pergunta inicial, mas por que existe isso somente para a lavagem e não para o tráfico de drogas ou de luta contra a máfia? A realidade é que a reciclagem evoluiu a nível internacional pelas diretivas europeias e de outras políticas dos Estados Unidos, por exemplo, que impõem essas linhas guia a nível mundial. Então, nós temos uma situação pela qual existe um controle, um duplo controle, antes ainda que se cometa o delito. Porque é um controle dessa organização de vigilância dentro da sociedade, por exemplo, pelos bancos, e existe um controle do empregado que faz a operação. E muitas vezes um controla o outro, criando, ao invés de simplificar o problema, criando desgastes, criando disfunções. Nós, então, temos que nos colocar uma pergunta de fundo quando falamos de luta à lavagem. O que significa? O que é? O que queremos punir realmente com a reciclagem? Se nós olhamos as recomendações
da GAF para a política comunitária, mas também a opinião pública, a ideia da reciclagem é muito ligada à criminalidade organizada, ao crime organizado, ou seja, tem grande proveito do crime organizado internacional com o tráfico de pessoas, o tráfico de armas, de drogas, e tem uma necessidade de impedir que essa enorme riqueza suja entre no circuito da economia legal. E esta ideia que todos nós, eu em primeiro lugar, tenho, é toda minha. É uma ideia que, se vamos nos confrontar com a maioria dos conteúdos da norma para incriminar o tipo de reciclagem, de lavagem, não é assim. Porque nós olhamos, por exemplo, isso acontece na Europa, uma definição de lavagem que é absolutamente, não tem nada a ver com o fenômeno do qual falamos antes, o crime organizado, máfia, terrorismo e outros, porque está ligada a qualquer tipo de delito, então não existe um número, clausos. Qualquer delito antecedente, qualquer predicate crime pode ser hipótese de reciclagem, até ou na maioria dos países, nós não temos um limite para a lavagem. Portanto, mesmo se eu colocar para usufruir uma riqueza de R$100 em uma operação de lavagem, é uma operação de lavagem. Então, nós temos situações onde alguns países, mesmo as hipóteses culposas de reciclagem, de lavagem não dolosa, são punidas. Na Espanha, por exemplo, na Alemanha, mas isso o que tem a ver com a luta contra o crime organizado? Certamente, o reciclador de dinheiro do crime organizado não faz de maneira dolosa, porque está consciente do que faz. Então, eu quero dizer, não está alinhado a visão, que nós temos a nível teórico de reciclagem e aquilo que, ao contrário, se escreveu nas normas. Seria o caso de calibrar melhor, de medir melhor a resposta preventiva e criar um tipo de delito de reciclagem, de lavagem mais específico, mais determinado nos seus limites, mais concreto, para permitir uma resposta melhor ao Estado. Muito obrigada. Agradecemos ao excelentíssimo conferencista e agora apresento o debatedor, professor Dr. André Luiz Calegari, cujo currículo procedo à leitura. Ele é doutor honoris causa pela Universidade Autônoma de Tlaxcala, México, doutor em Direito Público e Filosofia pela Universidade Autônoma de Madrid, professor visitante do Centro Universitário del Valle de Teotihuacan e da Universidade Externado da Colômbia, professor adjunto da Universidade do Vale do Rio dos Sinos e advogado criminal. De imediato, então, passo a palavra ao excelentíssimo professor Dr. André Luiz Calegari. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador federal Tadaaki Hirose, em nome de Vossa Excelência, boa tarde a todos e agradeço uma vez mais a colaboração desse Tribunal Federal, porque o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, antes de mais nada, é nosso parceiro nessas iniciativas acadêmicas e que demonstram que é um tribunal cuja jurisprudência reflete nas decisões das mais altas cortes do país, pela sua qualidade, pela sua profundidade, pelos membros que integram a Justiça de primeiro e segundo grau desta casa. Então, sinto-se Vossa Excelência saudado e agradecido
por esse palestrante, por mais uma vez ter a compreensão e a dimensão da importância de tratarmos deste tema. Excelentíssimo senhor desembargador federal Otávio Pamplona, que nos acompanha nessa jornada, excelentíssimos senhores desembargadores federais, excelentíssimo senhor desembargador federal Paulo Afonso Brum Vaz, digníssimo corredor-geral da Justiça Federal. Desembargador Paulo Afonso, qualquer palavra que eu lhe dirija desta mesa não seria suficiente para agradecer a admiração que tenho por Vossa Excelência, pela amizade e pelos laços que nos unem academicamente lá na universidade, onde começamos um trabalho profícuo, e nas jornadas acadêmicas que temos desenvolvido. A compreensão de Vossa Excelência nos temas tratados e os gestos humanos na viagem que desenvolvemos em conjunto de intercâmbio na Unicinos demonstram que, antes de julgador, Vossa Excelência é um ser humano. Daqueles amigos que nós podemos guardar do lado esquerdo do peito e termos certeza que sempre poderemos contar. Então, recebo um gesto carinhoso, publicamente, de admiração, e tenho certeza que na Corregedoria desenvolverá um excelente trabalho. Minha querida debatedora e colega, doutora Carla de Carli, digníssima Procuradora da República, embora tenhamos pontos divergentes e brincamos sempre que há encontro sobre isso, tenho certeza que a senhora é uma estudiosa do tema, que realmente a palestra se engrandece com a presença do Ministério Público, como bem disse o desembargador Paulo Afonso, embora muitas vezes nós não tenhamos a mesma opinião, é assim que se constrói as ideias, num debate acadêmico, num debate sério, com respeito, e por isso, sendo admirador também de suas obras, recebo uma homenagem especial. Aos serventuários da Justiça, membros do Ministério Público Federal, advogados, em especial a Escola da Magistratura e Imagens, o qual faço também uma homenagem especial. Todos os funcionários da Imagem são incansáveis na organização desse evento. Eu tenho uma larga admiração por essa escola, porque nenhum dos funcionários mede esforços para que o evento se transforme nesse evento que hoje nós estamos verificando aqui. Desde que iniciamos os contatos, tudo que é solicitado é atendido e prontamente atendido, de forma carinhosa, de forma que todos os palestrantes que vêm a esta casa se sintam gratificados de participarem dos eventos que esse tribunal e essa escola organizam. Como disse ao meu querido amigo André Castaldo, uma homenagem muito especial, eu quero deixar registrado publicamente que, quando estivemos em Salerno, eu leciono na Unicinos há muitos anos e tenho capitaneado os intercâmbios para vários países, e talvez, com o testemunho do desembargador Paulo Afonso, nunca fomos tão bem tratados em Salerno como neste intercâmbio. Academicamente, humanamente, de forma que tivemos um prazer de desfrutar as jornadas na Universidade de Salerno, mas também das autoridades que nos receberam, inclusive participando de um julgamento na Corte de Apelação, propiciado pelo professor Castaldo, com o presidente do tribunal acompanhando essa jornada e explicando também aos alunos como funcionava o procedimento dentro do tribunal. Então, professor Castaldo, tenha certeza que o seu gesto de carinho, de amizade, e como nós fomos acolhidos em sua cidade, sua universidade, sempre será lembrado. Me permitam uma brincadeira, para nós descontrairmos, que o tema é pesado. A Dinda, e eu não vou revelar quem é, uma juíza federal que está aqui hoje convocada, disse que não queria que eu dissesse o nome, mas festeja junto com a Carla de Carli nessa mudança no tribunal, e eu dizia ao nosso presidente que queria fazer uma campanha: volta, presidente, volte à jurisdição, junto com o corregedor, porque nós, advogados, depois da mudança do tribunal, e eu estou referendando as palavras do desembargador Paulo Afonso, só perdemos. Não perdemos em qualidade, porque os julgamentos são muito bons, são de nível excelente, mas não favorecem mais a defesa. Hoje a jurisprudência desta corte está mais dura. E talvez, depois que a minha debatedora tenha a palavra, se torne mais dura ainda. Mas eu quero dizer que, como debatedor, não vim fazer uma palestra, mas apenas trazer alguns pensamentos que tenho a respeito da lavagem de dinheiro,
e que são tormentosos, porque com os princípios que vêm acontecendo, principalmente na Europa, e as modificações da legislação, e com a alteração da nossa legislação no ano passado, também nós teremos problema em relação a isso. Em primeiro lugar, aproveitando o que o professor Castaldo disse, eu já aproveito esse tema para nós debatermos, para irmos pontuando um debate, que é essa função do debatedor, o problema da autolavagem. Aqui, as duas turmas hoje do tribunal, eu tenho certeza que arrepiaram o cabelo, tá? Porque nós, no Brasil, temos a jurisprudência já, colega Castaldo, assente no sentido do concurso material. Ou seja, o sujeito, mesmo que ele trafique as drogas e depois se aproveite do dinheiro obtido com esse tráfico, aqui se pune em concurso material. Claro que as propostas trazidas, principalmente pela doutrina, foram no sentido de que não se aplica o princípio da consunção ou do pós-fato impune, por uma razão muito singela, porque se defendeu muito fortemente aqui no Brasil que o bem jurídico tutelado não é o mesmo. Tá? E isso depende, então, de uma interpretação, primeiro, do bem jurídico que está se tutelando. Tá? E se diz que, para que se aplicasse o princípio do pós-fato impune, o princípio da consunção, tá? Os bens jurídicos atingidos deveriam estar, pelo menos, tá, no mesmo capítulo daqueles bens jurídicos tutelados pela lavagem de dinheiro. Então, esse é um ponto que eu deixo já para o debate, lhe dizendo que, embora ache louvável essa proposta, inclusive não posso dizer que sou favorável, porque seria uma contradição, no meu livro eu mantenho o concurso material, tá, para a sorte dos jogadores. Aqui vou contra a defesa, tá? Então há uma autoincriminação desse advogado que fala aqui. Tá? Também tem um problema com o bem jurídico tutelado na Itália, depois gostaria de lhe ouvir sobre isso, para ir pontuando o debate. Eu vi que na palestra escrita que foi distribuída, a administração da justiça é o bem jurídico tutelado. Aqui no Brasil nós temos uma divergência grande, porque alguns autores sustentam que é administração, outros que é um delito pluriofensivo, atingiria não só a administração, mas também a ordem socioeconômica ou a economia como um todo. E na Espanha há alguns autores que sustentam que é a concorrência ou a livre concorrência no mercado, indiretamente porque a economia em si não se veria afetada pelo delito de lavagem. Então, esse é um ponto que eu gostaria de lhe ouvir, até porque isso reflete na interpretação do pós-fato impune. Depende da posição que se adote, isso pode reverter, talvez, nessa interpretação da autolavagem. Mas se nós desvinculamos o delito prévio do posterior delito de lavagem, fica difícil essa interpretação. De qualquer sorte, me preocupa também aqui a supressão ou alteração de um parágrafo, talvez Vossa Excelência não conheça, o problema do dolo eventual, que não foi dito na palestra, mas queria ouvir sobre a interpretação na Itália, porque até então isso, um debate que surgiu na Ação Penal 470 do Mensalão. Primeiramente, eu acho que na antiga redação da Lei 9.613, a minha opinião era que não era possível o dolo eventual, em face da redação, somente com o conhecimento, porque dizia que deveria saber, ou tinha conhecimento dos bens de origem delitiva. Houve uma alteração agora e nós caminhamos para isso, que talvez possa ser admitido agora a possibilidade do dolo eventual. Nós, e aqui a autopublicidade não é crime, nós estamos lançando um outro livro pela Atlas, que tratamos da cegueira deliberada e o dolo eventual especificamente. Já adianto também que é um artigo que vai ser entregue para a professora Carla, porque é um problema já enfrentado nos Estados Unidos de longa data, em alguns outros países. Então, deixo essa questão também. Eu disse, não vou fazer uma palestra, eu vou pontuar os pontos que eu acho que são divergentes e que podem trazer problemas. Nós não temos a tipificação que se falava do terrorismo e da criminalidade organizada. A criminalidade organizada, embora o Paulo Afonso já tenha me corrigido ontem, carinhosamente, porque nós já brigamos, né? Disse que ia incendiar o debate hoje no tribunal, não vou fazer isso, né? Mas ele já me corrigiu, né? E eu disse, o desembargador que manda, afinal, né? Eles que nós já interpretarmos Calegari, né? A despeito da tua opinião, que valia a interpretação do crime organizado com a Convenção de Palermo, no qual outros julgadores nessa casa entendiam que sim, eu dizia que era um conceito muito aberto,
e que não poderia passar se não tivéssemos uma tipificação. Bem, recentemente foi aprovada a lei, está em vacatio legis, tá? Mas nós teremos agora a possibilidade de uma lei de crime organizado. Em contrapartida, não temos o terrorismo, que existem 2 projetos, um no Código Penal e outro tramitando paralelamente, que poderá ser aprovado ou não, talvez antes da Copa, que tipifiquem. Então, esse dinheiro proveniente dessa atividade, para nós, por enquanto, do terrorismo, nós não temos a tipicidade nesse sentido. A minha preocupação, que eu externei ontem, com a reforma ocorrida no ano passado e com a eliminação do rol taxativo, e aqui eu deixo claro, eu não sou contra a eliminação do rol taxativo. O que eu digo é que sem o rol taxativo, o problema que nós podemos incorrer futuramente é na banalização do delito de lavagem de dinheiro. Nós discutimos isso ontem e o professor Castaldo dizia aqui de pequenas quantidades de valores que podem ser reciclados, porque hoje qualquer delito que gere algum valor que possa ser introduzido, né, de forma branqueada ou limpa no mercado financeiro, daria vez ao delito de lavagem de dinheiro. E isso, me parece que nós teríamos que ter um mecanismo de eliminação para que nem tudo vire lavagem. Até porque nós podemos ter o contrassenso de delitos que tenham uma pena muito pequena, tá, acabem tendo um reforço de pena através da lavagem de dinheiro. E se nós olharmos a legislação do estrangeiro, nós vamos verificar que antes da reforma penal da Espanha, em 1995, o Código lá já se preocupava em dizer que o dinheiro teria que ser procedente de um delito de natureza grave. E onde nós buscávamos isso? Na parte geral do Código. Dizia que os delitos de natureza grave eram aqueles que tinham pena superior a tantos anos. O que mudou? Nós sabemos que recentemente a Espanha alterou o Código Penal. A doutora Carla, posso dar notícia, vai estudar lá agora? Então, já dei a notícia. Então, a Espanha, que alterou a redação recentemente do Código, vejam bem, começa a pena com uma pena muito inferior à nossa. Será castigado com a pena de prisão de 6 meses a 6 anos. A pena mínima é muito inferior à nossa pena aqui, justamente para manter um critério de proporcionalidade. E como o legislador faz para aumentar, professor Castaldo, a pena? Que aí nós teríamos um critério de proporcionalidade. Claro que ele diz que a pena se imporá em sua metade superior quando os bens têm sua origem e alguns dos delitos relacionados, por exemplo, com o tráfico de drogas. Porque aí o legislador está punindo, na realidade, aqueles delitos que originariamente na Espanha deram origem ao delito de lavagem de dinheiro. Porque antigamente na Espanha, e eu me recordo, na primeira redação da lei, quando se começou a falar em lavagem de dinheiro, era para punir os delitos de lavagem. Como na Itália. De drogas, desculpe. Exato. E, evidentemente, o legislador preocupado contra os delitos de corrupção, funcionalismo público, isso que nós estamos vendo hoje ocorrer no Brasil, também se preocupou em aumentar a pena, dizendo que também se imporá a pena em sua metade superior quando os bens tenham a origem em algum dos delitos compreendidos nos capítulos 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º do título 19 do Código Penal Espanhol. O que significa isso? Que o legislador mantém esses delitos, para que os ouvintes tenham uma ideia, são aqueles relativos à corrupção, peculato, etc. e tal, tá? Que também há uma preocupação pela natureza desse tipo delitivo. Então, nesses casos, eu poderia ter um aumento de pena. Por senão, nós corremos o risco, daqui a pouco, de pequenos furtos cometidos, estelionato, etc., que o sujeito recicle esses capitais, possa dar vez à lavagem. E aí a lavagem vai servir, na realidade, como um reforço de pena. Por quê? Nós não teremos proporcionalidade. Lá pelas tantas, nós temos 1 ou 2 anos da pena do delito antecedente e nós temos 3 ou 4 ou 5 do delito posterior, impedindo até mesmo algum benefício ou algum regime prisional diferenciado. Então, essas questões que estou pontuando, professor Castaldo, sobre o problema da proporcionalidade também, na hora da colocação da pena, principalmente quando se abre um rol que era taxativo, no meu ponto de vista, deve ser uma preocupação do aplicador do direito. Por quê? Justamente para que não se ocorra, já que aqui no Brasil se aplica o cúmulo material, para que nós não tenhamos esse problema.
Depois, eu falaria rapidamente sobre os deveres de colaboração ativa, aqui, que foi o início da sua palestra, as obrigações correlatas. A gente sabe que hoje, cada vez mais, está se abrindo, principalmente pelo COAF, tá? E com as recentes resoluções administrativas, os deveres de informação. Eu sempre digo que nós temos que ter determinados cuidados, porque nem todos são garantes de determinados bens jurídicos, tá? E uma preocupação especial que me ocorreu foi com algumas decisões, tem uma DIN tramitando aqui no Brasil sobre isso, as obrigações do advogado. Não sei como é que está regulado na Itália, deixaria a pergunta, porque aqui nós não temos uma decisão firme. Claro, quando o advogado é fiduciário da operação, não tenho dúvida. Tá? Ou quando o advogado é aquele que operacionaliza o esquema através de offshore, através de empresas fantasmas, e é o avalista dessa operação para que o cliente possa lavar o dinheiro, também não tenho dúvida. Agora, quando ele recebe os honorários do seu cliente, acho que ele não tem o dever de garantir da informação. E, por fim, deixaria uma questão sobre compliance, que creio que é o tema de momento, e que a nossa Constituição Federal, aliás, prevê a responsabilidade penal da pessoa jurídica, tanto para os crimes ambientais, que nós já temos a lei ordinária regulando, e para os crimes econômicos, que eu acredito, mesmo sendo advogado, que seja um caminho que o Brasil deva seguir, daqui a pouco também responsabilizando a pessoa jurídica nos crimes econômicos. Como nós vamos fazer a interpretação depois dessa regra? Vai ser assim, pô, o Calegari veio aqui falar contra a advocacia. Não, isso já existe em países avançados, que com as regras de compliance, nós podemos ter uma boa identificação da culpabilidade. Alguns arregalam os olhos, como é que eu vou identificar compliance com culpabilidade, se a culpabilidade é uma reprovação a um fato praticado por uma pessoa física, não uma reprovação aquele fato praticado pelo autor. Ora, basta nós olharmos que a evolução dos países adiantados tem dito que quanto maior forem as normas de cumprimento, menor é a reprovação da pessoa jurídica. Quanto mais normas estritas de compliance tem a empresa, menor é a sua responsabilidade e menor ela responde perante o poder público, principalmente nesses acordos que são feitos com o Ministério Público antes do oferecimento da denúncia. Então, rapidamente, até porque a questão aqui era de debatedor, eram as questões que eu queria pontuar, deixar que são questões, eu acho que são as mais relevantes. Também me preocupa, eu sei, Castaldo, que é difícil nós aplicarmos um crime de imprudência grave, tá? Mas existe uma ratio legis na Espanha. Fui verificar por que inicialmente se manteve, principalmente na redação anterior do Código Penal espanhol, a respeito da lavagem imprudente, que parece uma coisa, olha, aquele que lava, lava intencionalmente. Tá? Porque havia uma preocupação que poderia ocorrer, principalmente um colapso no sistema bancário, porque talvez os agentes de caixa, os primeiros que tivessem contato com as operações, toda vez que tivessem que identificar, não identificariam corretamente. Então, isso ficou muito dirigido aos operadores de banco ou dos bancos, tá? E não, evidentemente, aos autores dos outros delitos antecedentes, tá? Os delitos mais graves. Enfim, essas eram as colaborações. Eu agradeço uma vez mais imensamente e depois volto, se for o caso, a debater, tá, com a digníssima procuradora. Aqui, engraçado, esse tribunal está invertendo tanto as coisas, minha última brincadeira, que normalmente a defesa fala depois, tá? Mas agora o Ministério Público, inverteram toda a ordem aqui nesse tribunal. Depois das novas composições, meu querido presidente, o mundo não será mais o mesmo. Muito obrigado. Os nossos agradecimentos ao eminente debatedor. E agora eu apresento a outra debatedora, a doutora Carla Veríssimo de Carli, cujo currículo também procedo à leitura. Procuradora Regional da República, mestre em Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, especialista em crime organizado, corrupção e terrorismo pela Universidade de Salamanca, Espanha, e doutorando em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, passo a palavra à excelentíssima procuradora Carla Veríssimo de Carli. Obrigada, senhor presidente. Doutor Tadac, na pessoa de quem gostaria de cumprimentar todos os componentes da mesa. Boa tarde a todos os senhores e senhoras. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite ao professor Calegari e a Images,
e dizer ao professor Castaldo que é um prazer conhecê-lo pessoalmente, uma honra estar aqui dividindo com o senhor uma mesa. E o senhor, como profundo conhecedor da matéria, sem dúvida soube pensar os aspectos mais relevantes da atualidade na prevenção da lavagem, na repressão da lavagem, e fazer as críticas que realmente têm que ser feitas, né? E essas questões que levantou no início sobre o que há com esse crime para torná-lo tão especial, por que ele mobilizou tantos países, organizações internacionais para uma luta conjunta, né? Por que o terrorismo, o financiamento do terrorismo foi acrescentado a todas as disposições preventivas de lavagem de dinheiro, e outras questões foram as dúvidas que também eu tive quando comecei a pesquisar esse tema e que procurei responder na minha pesquisa, que estão nesse trabalho que eu lhe ofereci. E a gente realmente percebe, quando começa a se debruçar sobre o assunto, como a influência dos Estados Unidos é grande, como nas discussões internacionais, muito da visão que eles têm, da ideologia que eles têm de luta contra o crime acaba prevalecendo nos fóruns internacionais, que desencadeiam as convenções internacionais, as recomendações do GAFI, que depois vão sendo internalizadas pelas diretivas, pelas organizações, grupo do tipo estilo GAFI, até repercutir na legislação dos países que são muito semelhantes entre si, justamente pela razão de que, para que se possa fazer uma cooperação jurídica internacional efetiva, é necessária a dupla incriminação. Então, isso justifica esse esforço de harmonização da legislação. O que eu queria colocar aqui como questão, e gostaria muito de ouvir o que o senhor poderia explanar sobre isso, se refere à questão da proveniência ilícita, né? O Brasil mudou a legislação no ano passado e nós tínhamos um tipo de lavagem de dinheiro que constava de um rol taxativo de crimes antecedentes, né? Reati a monte. Então, a partir do ano passado, de julho do ano passado, qualquer delito, seja crime ou contravenção, de onde provenham bens, direitos ou valores, pode ser antecedente da lavagem de dinheiro. A Itália, desde 1993, tem um sistema semelhante, né? Na verdade, são só os delitos culposos, não são os dolosos, né? Os não culposos, né? Mas não há uma limitação taxativa de quais delitos, ou seja, todos os delitos dolosos podem ser antecedentes da lavagem de dinheiro. Deixando em segundo plano a questão da autolavagem, né? Que traz na prática uma diferença muito grande. O que eu queria ouvir do senhor é como é que se articula o debate na Itália, ou que linhas prevalecem em relação a essa questão da proveniência, né? Existe uma posição firme de que é necessário que tenha havido um crescimento patrimonial provocado pelo crime antecedente e esse seja o objeto material da lavagem de dinheiro, ou nós podemos pensar que uma movimentação ilícita do dinheiro, mesmo sem acréscimo patrimonial, não sei se a Itália tem um tipo parecido, mas no Brasil nós temos, por exemplo, a evasão fiscal, né? Não necessariamente ela é feita sobre bens ilícitos, pode ser, mas não necessariamente. Não necessariamente ela cresce patrimônio, mas é uma movimentação ilícita, né? Se isso já contaminaria o dinheiro, ele poderia, então, ser antecedente da lavagem, ou até a questão do não empobrecimento do agente do antecedente, como acontece no caso dos crimes fiscais. Então, o patrimônio, se fosse lícito, pode ser ou não, mas se fosse lícito, deixando de recolher ao fisco aquela parte que ele deveria ser tributada, né, ele deixou de empobrecer. Então, se isso é considerado também como objeto material possível da lavagem de dinheiro. Obrigada. Com a palavra o eminente professor, doutor Andrea Castaldo. Muito obrigado. São muitas perguntas, tentarei de contestar todas, e são reflexões muito profundas. Empiezo com as questões que perguntou o colega Canegato. O bem jurídico tutelado, o bem jurídico protegido. Claro que quero dizer que estou de acordo com todas as teses. Pode parecer curioso, mas na realidade é assim. Primeira pergunta, primeira questão, o bem jurídico tutelado. O bem jurídico tutelado depende do conteúdo, do tipo injusto, depende da legislação. Não existe um bem jurídico ideal, abstrato. O
bem jurídico tem que ser interpretado através de alguns parâmetros que são a colocação sistemática, que são o tipo, o injusto e outros. Assim que, por exemplo, na Itália, há uma situação particular. La colocación sistemática en los delitos contra el patrimonio. Pero si vemos el conteúdo del tipo, no hay una concretización de o bien jurídico del patrimonio, porque se fala, porque está escrito que cualquier operación que obstaculiza la identificación de la proveniencia ilícita. En tal opinión de algunos autores es que es más configurable un bien jurídico protegido en la realidad que sería la administración de la justicia. Otros, como en España, pero también en Italia, hablan de orden económica, financiera, del mercado. Depende. In una visione ideale, io accrediterei a tesi che sería de proteger el bien jurídico como orden económica, como mercado, como protección de la infiltración de la riqueza ilegal, no mercado económico financiero. Pero esto no está combinado y no está arreglado en la realidad del tipo, como es así. Se puede hablar de ley referenda, pero ahora la solución es diferente. E a questão do bem jurídico tutelado está estritamente vinculada à questão da autolavagem, que é um tema, punibilidade ou não, e o mesmo bem jurídico. Eu tenho dúvida que a solução melhor seria a punibilidade da autolavagem, por as razões que tentei antes falando de explicar, pero estou também convencido que não é dogmaticamente assim, não é branco ou negro. Se pode tentar de punir o autolavado, pero, según mi personal opinión, empezando da una reforma del tipo, o sea, limitando la punibilidad, y aquí voy a otras preguntas y otras cuestiones de la señora procuradora, limitando o conteúdo del tipo. Por ejemplo, para mí sería mejor a especificación de números clausos, de delitos antecedentes bien tipificados y no cualquier delito. Porque cualquier delito tem el peligro, el riesgo de confundir a identidade do tipo de lavagem de dinero, de lo que nosotros pensamos e imaginamos y de la lucha al lavado de dinero. Entonces, en Italia antes había la solución de números clausos, después tenemos todos los delitos dolosos y en la realidad en el artículo de reempleo de dinero, que es el 648 ter, hay una solución que no sabemos si es un error legislativo o si fue intencionalmente, porque en el delito de lavage de dinero está escrito como delito previo antecedente cualquier delito doloso. Esta fórmula de dolo no aparece más en un artículo de reempleo de dinero. Es muy difícil acreditar la idea y pensar que puede nacer, surgir
un delito de lavage de dinero de un delito previo culposo. Es una ejercitación académica. Puede existir, pero claro que en la realidad, en la mayoría de los casos, siempre hay un delito doloso que genera una riqueza ilícita y está el dinero sucio que se va a reinvertir y a utilizar en la economía legal. Pero tenemos también esta, no sé cómo definirla. Las obligaciones de los abogados, la otra cuestión de André Calegari, funciona según la recomendación de la directiva de la Unión Europea. Los deberes de colaboración activa por los abogados funcionan solamente si el abogado no está actuando profesionalmente. Si está forneciendo su consulencia, su asistencia legal, no tiene más un deber de colaboración activa. Entonces, esta también una razón por el número muy bajo, prácticamente no existente, de señalaciones de operaciones sospechosas a la entidad financiera central de los abogados, porque queda claro que si un abogado llega a mi escritorio, llega no para tomar un café, sino para que yo voy a fornecer. La primera actividad que yo faccio es una nómina para el asesoramiento jurídico legal, y en este momento no tienen que cumplir más con deberes de colaboración activa. Por lo tanto, permanece solamente una área de los abogados de negocios, donde puede tener una consulencia, una consultoría preventiva sin asesoramiento legal y permanece una obligación, pero son casos más teóricos que prácticos en la realidad. Claro que estoy de acuerdo, si el abogado puede responder, así como el contador puede responder de lavage de dinero, cuando su consultoría es en el target, en el objetivo final de ofrecer su ayuda legal para cumplir con el delito de lavage de dinero. Pero esto queda claro, es otra área, otro problema. En la realidad, todos los, y aquí es el último, si me lembro bien, la última de las cuestiones de mi amigo André, el problema de los abogados y de las obligaciones de colaboración activa son en la realidad una due diligence que el obligado tiene que hacer. Y tiene que cumplir con una due diligence que es muy difícil, y la compliance de los organismos, de las compañías, de las empresas, están en la realidad con muchos problemas, porque no es fácil antes de esclarecer todos los riesgos o todas las posibles operaciones sospechosas de lavage de dinero o de otros delitos. Sobre todo porque el delito de lavage de dinero tiene un tipo muy amplio. Y cuando preguntan los bancos, la compliance de los bancos, los organismos de vigilancia de los bancos, o de los seguros, que es un problema muy, muy delicado en este momento en Italia, y preguntan, ¿cómo se puede individuar antes un riesgo y combatir y prevenir o riesgo de lavage de dinero? En realidad es muy difícil, es casi imposible. Y esto complica el escenario de la prevención. Y voy a intentar de
contestar a las preguntas y voy a leer con mucho interés. Quiero agradecerla por las monografías que me ofrecieron. A proveniencia ilícita, según la interpretación de la magistratura, la jurisprudencia y también la doctrina italiana, cualquier movimentación ilícita no precisa un enriquecimiento. Cualquier movimentación ilícita. Y el tema debatido también, muy discutido, es qué se entiende, o mejor dicho, cuál prueba tiene que tener para que sea una proveniencia ilícita, que significa no tanto proveniencia, sino ilícito. Tiene que tener una prueba efectiva o una condanna por el delito previo, un sospecho. Según la jurisprudencia, cualquier investigación empezada es una proveniencia ilícita, un sospecho. Si puedo decir otro, regresando a problemática de la deber de señalar una operación sospechosa, a directiva introducir una carga y una más profunda diligencia, una due diligence más profundizada, porque pretende que el obligado face a señalación de operación sospechosa también cuando tendría que tener o sospecho. No solamente el sospecho que esta operación es una operación de lavado de dinero, de financiación o terrorismo, sino también, además, cuando en una due diligence bien hecha tendría que sospechar. Es una probatio diabólica, es una impossibilità, semánticamente hablando del concepto, del contenido. ¿Cómo se puede reproverar a alguien que tendría que tener el sospecho y por eso no hizo la señalación de la operación sospecha? La lectura y la interpretación y llego a la última de las preguntas, la interpretación es cualquier tipo de delito, de proveniencia ilícita, también los crímenes fiscales. En la práctica, como ya falé antes, en la mayoría de la señalación de operaciones sospechosas son casos de evasión fiscal. Son casos de empresarios que están cometiendo conductas de subnegación fiscal y que hay una denuncia, una señalación a la entidad financiera y después al Ministerio Público. Y dolo eventual. Dolo eventual está también no conteúdo do tipo subjetivo. Es difícil, comparto tu opinión, es difícil pensar a una operación de lavado de dinero, sobre todo si vamos a concretar un tipo, según mi opinión, de agente profesional de lavado de dinero, y entonces o dolo eventual no fica apropiado en esta visión, pero a jurisprudencia italiana y también la Corte Suprema confirmó la interpretación de dolo eventual como punibilidad. Se podría hablar de una tentativa. La tentativa es más difícil, además de pensar a una tentativa de lavado de dinero. Hay
jurisprudencia con condenas para tentativa de lavage de dinero y no último, pero hay muchos otros problemas. Está castigado también en Italia o reciclaje indiretta, lavage de dinero, operación como proveniencia ilícita que generó un caso de otro lavage de dinero. Así dicto reciclaje indirecto está unido en una interpretación muy amplia del concepto del tipo de injusto. Doutor Paulo Afonso. Bem, eu não posso resistir, na condição de coordenador científico, de dar uma opinião. Na verdade, a minha preocupação é como a praxis jurídica vai se encaminhar a partir disso que nós estamos falando aqui, teoricamente. O primeiro aspecto que eu gostaria de tranquilizar o professor André Castaldo sobre... Nós não aplicamos mesmo o benefício da autolavagem. As nossas hipóteses chegam mais próximas mesmo do concurso material. Mas não em qualquer caso. Não é bem assim. O Poder Judiciário olha do ponto de vista dos elementos do tipo. Eu lembro de uma situação em que nós tínhamos um caso de tráfico e que o traficante simplesmente adquiriu bens com o produto do crime e foi denunciado por lavagem. Eu disse, não, nessa hipótese, ele não adotou qualquer, não obstou de qualquer forma que se descobrisse a origem ilícita do crime. Não está aperfeiçoado o crime de lavagem. É um mero exaurimento, um pós-fato mesmo impunível. Então, os nossos critérios são, de fato, apertados. Nós não enquadramos qualquer conduta que tenha resultado, que haja o resultado econômico da conduta do crime, o produto do crime, nas mãos do próprio criminoso, não vai caracterizar, em qualquer hipótese, a lavagem. Esse deve ser um entendimento, talvez não seja pacífico. Uma segunda questão diz respeito, sempre direcionado para a praxis jurisdicional, a nossa assistência é basicamente composta por juízes, é essa situação da nova lei. De fato, como todos têm dito, é a banalização mesmo do crime de lavagem, porque nós vamos ter crimes... uma desproporção na medida em que o crime de lavagem vai ser mais rigorosamente apenado do que o crime prévio, o crime antecedente. O crime consequente, apenado mais gravemente, uma coisa que é uma situação que não tem muito sentido e viola mesmo a proporcionalidade. Mas como nós do Poder Judiciário vamos resolver isso? Essa é a minha preocupação, esse é o meu dilema. Como vamos resolver? Eu acho que nós vamos poder fazer essa análise da gravidade, da comparação da gravidade do crime consequente e do crime antecedente. Um parâmetro que nós poderíamos adotar é a própria Convenção de Palermo, está introduzida no nosso sistema nacional, porque esta convenção, quando tratou da criminalização da lavagem do produto do crime, ela disse assim, cada Estado, nós somos vinculados a ela, né? Esse é o pressuposto, cada Estado procurará aplicar o parágrafo 1º do presente artigo a mais ampla gama possível de infrações principais. Estava falando dos crimes antecedentes. E diz na letra B do artigo 2, cada Estado considerará como infrações principais todas as infrações graves na acepção do artigo 2 da presente convenção. E depois nós temos lá no artigo, na letra B do artigo 1º, o que é
o conceito de infração grave, e diz assim: ato que constitua infração punível com a pena de privação de liberdade, cujo máximo não seja inferior a 4 anos ou com pena superior. Quer dizer, nós temos aqui já um parâmetro que vai nos autorizar, na praxis judiciária, a separar as hipóteses em que nós não vamos, nós teremos que nos esquivar dessa desproporcionalidade. É um referencial e diz respeito a uma normativa que está introduzida no nosso sistema jurídico. Eram só essas duas considerações. Eu penso que nós vamos ter também, a partir dessa banalização, um problema de cooperação jurídica em matéria penal. Porque quando nós abrimos demais, e hoje qualquer delito, qualquer infração, inclusive as contravenções, o jogo de bicho, por exemplo, é uma contravenção penal que poderá ser crime antecedente. Nós vamos criar uma dificuldade de obter cooperação, porque o estado requerido, nós temos aqui que lembrar que vigora o princípio da dupla imputação. O crime tem que ser penalizado no estado requerente e no estado requerido. O estado requerido, não considerando o crime aquela conduta, ele não coopera. Isso já ocorreu em várias situações. Esta abertura poderá levar a que um grande número de casos nós não vamos ter cooperação, sobretudo para recuperar o dinheiro da lavagem, né? É uma possibilidade, ainda que na prática isso possa não se revelar assim tão nocivo, porque eu lembro de um caso, hoje nós relembramos um caso que era do Totobola, conhecidíssimo. O Totobola, a Suíça, na verdade a Suíça pediu a cooperação, né? Foi por crime de estelionato, porque justamente eles não punem essa evasão tributária, e eles enquadram mesmo a maioria dos crimes como crimes de natureza tributária. Ali foi estelionato, então nós não teríamos, nessa hipótese, prejuízo. Mas são essas as nossas considerações, eu já fico preocupado em como nós vamos resolver esses problemas, né? Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Bom, não havendo, então, só nos resta agradecer ao professor Dr. Andrea Castaldo e os debatedores, doutora Carla Verissimo de Cali e doutor André Luiz Calegari. E antes de encerrarmos, nós gostaríamos de, juntamente com os nossos agradecimentos do Tribunal e da Escola, passar a mão inicialmente do professor Andrea Castaldo, uma lembrança da nossa escola. Muito obrigado. E também, da mesma forma, o professor Calegari, uma lembrança da escola. E para a doutora Carla, também, doutora Carla. Bom, agradeço a presença de todos, e realmente foi bastante frutífera a nossa palestra e os debates que se sucederam. E o Tribunal e a Escola da Magistratura agradece a presença de todos e declaro encerrada a conferência Aspectos Internacionais da Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro. Muito obrigado pela presença. Vai voltar para o crime, vou salvar. Não, eu estou muito... Obrigado pela presença.